É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guache, estou aqui mais uma vez com o Américo BD. BD. Saudações bicolores a todos, é um prazer estar aqui de novo no nosso podcast e agora com a novidade, né, André? Que vão ter que só ouvir como nos ver, o que é algo meio preocupante. Temos uma novidade agora, porque agora a gente vai ter que fazer a barba, se arrumar, cortar o cabelo, porque o nosso podcast vai subir de nível, né, BD? Nós vamos transformar o podcast em uma mesa cast. Exato. No estilo aí de outros programas. A gente acha que o audiovisual vai trazer um pouquinho mais de qualidade pra gente. Por isso eu já vim de terno com a camisa do Paysandu para gravar os 2 primeiros episódios. Promessa do BD que ele vai vir em todos os episódios com a camisa do Paysandu. Acho que eles deveriam cobrá-lo disso. Todos diferentes. Vocês podem ficar tranquilos que eu tenho um estoque de quase 100 camisas. Então dá pra gravar muito podcast. Na próxima, então, que eu me senti até desprestigiando aqui o glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, que aliás já começamos a virar a página nesse Brasileirão. Perdemos o primeiro jogo em casa, todo mundo já ficou ali, né, questionando as contratações do Botafogo. A gente já chegou logo no segundo jogo, meteu um 3-1 lá no Ceará fora de casa, bom time do Ceará. Então aí a gente vai começando a refazer a nossa história aí no Campeonato Brasileiro. O Paysandu estreou com 5-0. Não sei se eu me iludo, se eu acredito, mas enfim, tenhamos paciência e fé. Sonhar sempre é possível, BD. Temos que voltar para a Série A, nosso lugar de fato e de direito. Bom, pessoal, seguindo a programação aqui do nosso podcast, hoje nós separamos um tema de muita relevância, embora eu sempre falo isso, né? Sempre que o tema é de relevância, mas se não fosse tema relevante a gente não traria aqui para o podcast, que é o procedimento especial do Tribunal do Júri. Um tema polêmico, um tema que está em voga, né? Um tema que sempre está, seja ou nos noticiários da televisão ou nos julgamentos dos tribunais superiores, tanto o STJ quanto o STF. Nós temos muitas coisas para falar. A gente tem muita polêmica, muita discussão, muito debate, né? Sempre respeitoso. Mas temos muita coisa para falar que eu acredito que a gente nem vai conseguir fazer isso em um único podcast, né, BD? Talvez em 2, ou a depender do rumo que tomar a nossa discussão, talvez até 3, né? Eu não sei ainda, a gente vai ver como é que vai ficar. Na nossa estimativa inicial, pelo menos 2, né? Você vai ter tréplica 2. E réplica e depois como a gente sempre procura seguir o propósito de fazer o podcast em 1 hora, né? Não passar disso ou se passar muito pouco disso, para a gente manter essa programação, a gente prefere dividir em mais de um podcast. Então, a princípio, 2 episódios aí para falar do Tribunal do Júri. Eu acho que merece. A gente desde o início está falando que precisávamos fazer um podcast sobre o Tribunal do Júri. E antes de entrar no tema, BD, eu queria falar 2 coisas apenas. Primeiro, a gente tem uma ilustre ouvinte, que é Maia Cansado. Maia Cansado. É uma colega que trabalha no Superior Tribunal de Justiça. Agradeço aí o feedback dela, inclusive, que nos deu um alerta, né, uma informação importante, porque nós tratamos o último podcast justamente do jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça. E eu faço aqui a retificação, eu mencionei expressamente que os julgamentos eram julgamentos da 3ª sessão, que seria a sessão que reúne o entendimento das 2 turmas, né, a 5ª e a 6ª turma do STJ, que são as turmas de penal e processo penal. Mas fui corrigido, digamos assim, e que bom que fui, porque até me preocupei com isso. Não são julgamentos unicamente da 3ª sessão, viu, Também BD? Coloca a 5ª e 6ª turma. Eles colocam julgamentos das turmas isoladas. Então,
Por que eu falo que eu me preocupo? Porque quando a gente segue o jurisprudência em tese, eu imaginava que se tratava de jurisprudências consolidadas, né? Daquelas em que, por exemplo, se houvesse divergência... Não havia mais corrente, né? Já estava resolvido. Se houvesse divergência entre as turmas, já teria sido sanado, que exatamente esse é o papel da terceira sessão, né? Que é unificar o entendimento das duas turmas e trazer mais segurança jurídica. Mas fica aqui a informação, em retificação do que eu falei antes, o jurisprudência em teses do STJ, ele não é a reunião de julgados da terceira sessão. Tem julgados das turmas isoladas também. É claro que não tira a importância do instituto, né? Que eu considero de essa sistematização e divulgação, ela facilita para os certeza. Operadores do direito. Então, facilita e muito. Até porque ele coloca o tema e coloca lá em quais julgados eles foram apresentados. Então você tem a oportunidade de entrar em cada julgado e verificar os fundamentos, né? Não ficar só naquele do enunciado. E uma segunda coisa, um assunto, eu gosto de trazer aqui um feedback dos nossos ouvintes. O colega Luciano, que é promotor aqui no Espírito Santo, que é um dos mais assíduos ouvintes, ele mandou uma mensagem hoje dizendo que zerou, ouviu todos os episódios, sempre lá na Malhação, ele posta lá dizendo isso. E ele fez um questionamento, porque quando a gente falou sobre o episódio do garantismo penal, e aí antes um pouquinho desse último, do jurisprudência em teses, né, desses últimos aí que nós falamos sobre o pacote anticrime, ele questionou uma questão que a gente tratou sobre dosimetria de pena, sobre uma discussão sobre a individualização da pena, isonomia e antecedentes. E ele me trouxe o seguinte caso, eu queria trazer aqui para você comentar, para a gente comentar, BD. Ele diz o seguinte, olha, 2 cidadãos maiores, né, presos por tráfico de drogas, com a mesma quantidade de drogas, na mesma circunstância, juntos, poderíamos até pensar nisso, só que um tem diversas passagens quando era menor de idade, ou seja, sofreu algumas condenações na vara da infância e juventude, ou seja, por ser menor de 18 anos, e o outro não. E na visão dele, e eu até concordo com a conclusão dele, digamos assim, não seria isonômico dar a mesma pena para esses 2 réus, já que um demonstraria uma prática criminosa reiterada, né? Pelo menos na infância, não trataríamos de crime, mas sim de ato infracional. E ele dizia que defende isso nas suas alegações finais, de que isso seja avaliado na conduta social. Que seria possível avaliar e, pelo menos para diferenciar os 2 fatos, que seria possível a elevação da pena base ali na conduta social. Nós temos algumas questões interessantes, André. Eu vou até citar aqui, porque também teve uma jurisprudência em tese do STJ sobre individualização da pena, e lá fala, no item 6, que os atos infracionais não podem ser considerados maus antecedentes, tampouco para a elevação da pena base, como não para a reincidência na segunda fase. E depois ele coloca que os atos infracionais podem ser valorados negativamente na circunstância judicial referente à personalidade, né? Só que, porém, no próprio jurisprudência em tese, após fazer isso, ele coloca uma outra, que os atos infracionais não podem ser considerados como personalidade desajustada ou voltada para a criminalidade para fins de exasperação da pena, citando uma decisão da terceira sessão, né? Então, você vê que esse é um tema extremamente polêmico. Eu confesso a vocês, ouvintes, que eu, Américo, eu tenho uma posição um pouco diferente na parte de dosimetria da pena. Eu não aprecio conduta social. Eu coloco nas minhas sentenças, com todo respeito, que entendo o nosso código prevê a conduta social, mas eu acho que é dissociar demais direito penal do autor e direito penal do fato. A pessoa tem que sofrer uma pena pelo fato. Se ela tem uma boa conduta social, se ela tem uma má conduta social, isso me parece, com todo respeito, irrelevante. Eu entendo o argumento daqueles que dizem assim, mas ela vai precisar de mais pena se ela tem uma conduta social ruim, você poderia ampliar. Mas aí
é culpabilidade pelo modo de vida. Sim. Aí eu tô punindo ela pelo modo de vida dela. E lembrando que a gente criticou muito isso quando falamos sobre o direito penal nazista, né? Que justamente punia as pessoas pelo que ela era e não pelo que ela fazia. Seria uma antítese da retributividade, né? Você se retribuir, né? No sentido, obviamente, técnico, sobre um fato. Eu conversei isso com o Luciano e eu disse justamente parecido com isso. Falei, olha, conduta social, até na acepção técnica de conduta social, ela já impediria essa valoração desses antecedentes na vara da infância e juventude. Por quê? Porque conduta social é tudo que não for relacionado com crime, tudo que não for relacionado com fato criminoso. É exatamente a conduta da pessoa na sociedade. E aí eu compartilho da crítica que o BD faz. Acho também complexo, eu nunca valorei no sentido técnico a conduta social de uma pessoa na análise da fixação da pena base. Agora, eu me rendo a uma jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça, eu já falei isso num podcast anterior, no sentido de que múltiplas reincidências, isso é decisão de turma, de sessão do STJ, por exemplo, uma pessoa que tem 5, 6, 7 reincidências, uma é utilizada para reincidência, ou seja, na segunda fase, na agravante, outra é utilizada para valoração de maus antecedentes e os demais seriam valorados na personalidade e na conduta social. Tecnicamente continua sendo inadequado, mas é uma forma do STJ diferenciar a situação de acusados que são múltiplos reincidentes, né, com perdão aqui da redundância, daqueles que são primários ou tecnicamente primários. Então, assim, neste caso, por ser uma decisão de sessão, eu acho que eu sou até mesmo obrigado, digamos assim, né, pela teoria dos precedentes, a utilizar essa jurisprudência. Agora, concordo que a gente não pode utilizar, eu não consigo valorar apenas os atos infracionais anteriores na conduta social, acho complexo, acho que não dá, acho que tecnicamente é equivocado. E na personalidade, eu acho mais difícil ainda. Sim. Porque o juiz não tem condições técnicas de avaliar a personalidade. Essa é minha que deveria ser, se você pega o livro lá do Ricardo Schmidt, que foi o livro que eu mais estudei para fazer sentença criminal, eu indico, aliás, um excelente livro de sentença penal condenatória, ele já batia na tecla de que, olha, o juiz não tem condições de avaliar a personalidade, ele precisaria de uma avaliação técnica. E além do juiz não ter condições, me parece que há um problema de contraditório em ampla defesa. Também. Porque você aparece analisando a personalidade na hora da dosimetria e no processo isso não é debatido com devido vagar. Eu sempre falo, e é que a gente está tocando nesse tema, não é a tradição no Brasil, as pessoas não fazem isso, mas o Ministério Público deveria, e a defesa também, levar a sério nas alegações finais qual é a proposta de pena. Porque a quantidade de recurso que tem em virtude da pena é enorme e nenhum momento sugere a pena, 10, 15, 5. A defesa não, é inocente, mas eventualmente, se for condenar, olha, tem que observar tal atenuante, tal agravante. Você falou uma coisa muito importante. Eu tenho uma crítica muito grande a essa cultura de pena mínima dos juízes, sim, que é uma constante no Brasil. Tem uma crítica muito disso aí, porque eu acho que viola o princípio da isonomia mesmo. Mas o que você falou tem total razão. Eu dificilmente vejo a acusação ou a defesa em alegações finais trabalhar a dosimetria de pena. Exato. Tipo o Ministério Público. Normalmente ele cita a questão da condenação. Provas para condenação, no máximo a reincidência, que seria uma agravante objetiva. Tem 12 anos que eu sou juiz criminal. Eu acho que eu nunca peguei uma situação, para dizer nunca não, já tive situações sim, que mencionava ali a dosimetria de pena, mas muito raro de mencionar cada uma delas. Avalie os antecedentes, esse caso, fixando a pena base em tanto, fixando na segunda fase em tanto, em pena final em tanto, por que não? Isso favorece demais a questão da decisão do juiz, né? E diminui a quantidade de recursos. Porque às vezes você não viu mesmo uma agravante, o cara já coloca lá, você agora vai olhar com outro e garante o contraditório e a oportunidade das partes. Porque assim, historicamente, na evolução do procedimento, existia antigamente 2 fases. Primeiro condenava, depois abriu uma segunda etapa só para discutir pena. O Scaranci Fernandes tem um livro clássico sobre teoria
injúria do procedimento, que ele mostra essa parte no processo penal. Há muito tempo não é assim, você discute as duas coisas juntos. Só que a nossa cultura não é de pedir pena. E você tem que, tanto a acusação quanto a defesa, a probabilidade de diminuição de recursos em virtude disso é muito grande. Porque nós temos vários, não é um nem dois recursos, cujo único objeto é dosimetria de pena. Dosimetria de pena. Boa indicação. Então fica aqui nossa sugestão aos colegas promotores e advogados, defensores. Acho que a gente precisava discutir um pouco mais isso, né? A dosimetria de pena é do juiz, mas o juiz ele faz com a contribuição das partes, né? É fundamental. Com certeza. Vamos lá então. Dado esses dois primeiros recados, acerca aí de um feedback dos ouvintes, a gente vai entrar no tema central aqui, que é o Tribunal Popular do Júri. E eu agradeço até os ouvintes que passaram aí ontem e hoje conversando comigo no Instagram, né? Aproveito para divulgar, @guache_André e o BD Américo BD Júnior, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu acho que o seu Twitter é só BD Júnior, né? BD Júnior Papão. BD Júnior Papão. Papão por causa do Paysandu. Mas... E eu agradeço porque eu abri uma caixinha de perguntas lá e fiz uma coisa que eu não me sinto muito à vontade de fazer, mas como eu tô, né, trabalhando assim essa questão aqui no podcast, agora a gente tá ao vivo não, né? Sendo gravado, então vai em áudio e vídeo. Eu respondi todas as perguntas com vídeo. Vídeos curtos, né? Às vezes de 30 segundos, às vezes de máximo 1 minuto, que acho que é o que o Instagram permite. Porque eu pedi sugestões de temas para a gente tratar aqui hoje. Eu avisei que a gente faria gravação sobre o Tribunal do Júri e pedi sugestões, né, dos ouvintes que pudessem encaminhar dúvidas, polêmicas, ótimo, questionamentos, assim, e enriqueceu muito o podcast. Acho que eu vou até ter o costume de fazer isso. Vamos adotar de essa vez prática. Em quando, adotar essa prática. Porque é uma interação muito legal e, como eu falei antes, muito mais do que o e-mail, que pouca gente tem utilizado, o nosso processo penal ragnarok@gmail.com, muito mais eu tenho essa interação no Instagram e no Twitter. E-mail virou realmente coisa de... Sim. A gente respeita aí, onde estiver falando com a gente vai tentando responder. Mas eu gostei muito, assim. E eu vou tentar, pessoal... o compromisso que eu assumi lá no Instagram, eu faço aqui, de tentar inserir todas essas dúvidas aqui. Por isso que eu acho que um episódio vai ser pouco mesmo, pra gente resolver tudo. Então, assim, a nossa proposta aqui hoje, conversando com o BD, a gente vai falar um pouquinho de questões específicas, genéricas do Tribunal do Júri. E a partir de então a gente vai introduzindo esses questionamentos no decorrer aqui do podcast, né? E se a gente for lembrando de outras coisas, a gente vai inserindo também. Então, iniciando, Tribunal Popular do Júri, né? A gente tem uma primeira discussão sobre a origem do Tribunal Popular do Júri, né? Então, tem várias discussões da doutrina sobre isso. Eu vou trazer aqui dois fatos históricos, BD, que me parecem importantes. A gente acabou de sair da Páscoa, né? Então a gente teve aí, nós estamos gravando esse episódio aqui 2 dias depois da ressurreição de Cristo, né? Para quem é católico, para quem acredita, né? No catolicismo e evidentemente vive aí a questão da Páscoa, que é uma das mais importantes passagens da Bíblia. E a gente tem como exemplo, talvez um primeiro exemplo, né, de um julgamento pelo Tribunal do Júri, guardadas as devidas proporções, seria o julgamento de Cristo, né, que nada mais ele foi julgado pelos seus pares, né, pelos próprios cidadãos. Cristo foi julgado e condenado à morte. Então nós tivemos aí talvez esse exemplo histórico que seria uma primeira ou a mais conhecida manifestação de o Tribunal Popular do Júri. É óbvio, né? Como eu falo, hoje nós temos inúmeras garantias, inúmeros direitos que ali, pelo menos ao relato do histórico bíblico, não foram observados, né? Garantias nenhumas, ele foi simplesmente levado a julgamento e julgado. Uhum. Mas é um julgamento por seus pares. Com erro rude, mas tudo bem. Sim. E um segundo registro histórico que eu faço é justamente a Magna Carta,
né? Que tem uma previsão já bem expressa, talvez com relação à codificação seja mais antiga, posso estar enganado, mas que diz expressamente que ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdades, senão em virtude de julgamento de seus pares, segundo as leis do país. É a manifestação do devido processo legal, né, histórica, desse princípio extremamente importante para o processo penal constitucional, e é também um resgate histórico importante do julgamento do Tribunal do Júri, porque ele fala que quem deve julgar os crimes, nesse caso, ou não só os crimes, né, mas fala aí de despojamento de bens, costumes e liberdades, por julgamento de seus pares, né, por concidadãos, digamos assim. Uma boa parte da doutrina considera duas questões que eu acho bem interessantes sobre essa origem do júri, né? A primeira é reconhecer que o júri tem um papel bifronte, né? O júri é tanto uma garantia do cidadão, de que ele vai ser julgado pelos pares, e não pelo rei, e não por alguém externo, como também é uma garantia dos jurados. Para muitos, nos Estados Unidos tem muito essa visão, de que os jurados também têm direito de julgar. Então é o povo julgando o próprio povo. Tanto que se fala muito o júri como um exemplo de democracia direta. As pessoas pensam que a democracia é só votar e ser votado. Sim, não, sim. O júri seria um exemplo de democracia direta, é o próprio povo. Não é que o juiz não faça parte do povo, não é isso. Mas é que a lógica de um julgamento ali seria um julgamento um pouco diferente, porque não apenas um julgamento técnico, né? Um julgamento que envolve outras questões para além, inclusive, da própria legislação, como a gente vai discutir depois. A gente tem... Eu sinceramente vejo, eu concordo com a afirmação de que é um grande exemplo de participação democrática nas decisões do Poder Judiciário. Nós temos diversas formas de participação nos outros poderes, no Poder Legislativo, no Poder Executivo. Poder Legislativo através do voto, no Poder Executivo através de consultas públicas, como referendo, como plebiscito, tanto executivo como legislativo, audiências públicas, tudo isso é uma forma de participação popular. E o Poder Judiciário, talvez a mais importante participação do povo diretamente nas decisões do Poder Judiciário é exatamente o Tribunal do Júri, quando é o povo que vai decidir, né? A gente fala e os jurados são os juízes dos fatos, isso é até tecnicamente equivocado falar, mas os jurados estão ali com a função principal de julgar aquele cidadão. E a gente levanta aqui a primeira, talvez, polêmica que tem sido discutido muito hoje, embora é uma previsão constitucional, né? O artigo 5º, inciso 38, ele trata da 38, né? Uhum. O inciso de cabeça eu não lembro. 38 não. Não, 38 mesmo. Ele trata da instituição do Tribunal do Júri e é reconhecido hoje até mesmo como cláusula pétrea, né? Então eu vejo muita gente pregando, digamos assim, a extinção do Tribunal do Júri. E hoje eu recebi até de um grande amigo, professor da FDV, até um questionamento: olha, em pleno século XXI justifica a existência do Tribunal do Júri? E eu falo assim, de cadeira, BD, eu tenho talvez, não sei se eu sou maioria ou se eu sou minoria, mas eu sou um grande defensor do Tribunal do Júri. Eu acho um grande equívoco as pessoas acreditarem que o juiz togado, nessas circunstâncias de crimes dolosos contra a vida, que são crimes capitais, né, a gente chama de a orografia do crime, né, que é o homicídio, de que o juiz togado tem mais condições de julgar. Estou falando de técnicas, não. Estou falando talvez de um conceito abstrato de justiça mesmo, do que o povo teria. Como se as decisões dos jurados sempre são erradas, sempre são equivocadas. Eu discordo um pouco dessa afirmação. Eu acho verdadeiramente um instrumento poderosíssimo de democracia. Por mais que a gente tenha críticas a fazer. Claro, é um tema assim, normalmente o júri ama ou odeia, né? Normalmente fica nessas duas. Alguns discutem isso, fala assim, poxa, se o cara for discutir legítima defesa com aberratio ictus, legítima defesa putativa com aberratio ictus, jurado não vai entender isso, estou falando grego. Mas, e outros falam, o júri tem um grande papel de definir quem foi o melhor, o promotor ou o advogado de defesa. Que o jurado não vai julgar com a técnica.
Enfim, são críticas. Outros argumentam assim: você pode falar tranquilamente que você não vai roubar, que você não vai estuprar, mas ninguém pode falar que não vai matar. Então, porque entre instinto de sobrevivência, uma mãe pode matar por um filho, uma série de situações que provocam com que esse julgamento ele tenha peculiaridades de um olhar para além da própria lei, porque essa é uma das polêmicas que nós vamos ter. Se o júri tem soberania, qual é o tamanho da soberania? É o único crime que todas as pessoas podem cometer algum dia na vida. Sim. Porque o sentimento homicida, ele é existente em cada ser humano, né? É um negócio bem complicado. Animalesco, né? É, animalesco também. É natureza humana, é um pouco animal mesmo. Mas enfim, só para ir reforçando o meu argumento, por exemplo, no Brasil nós tivemos a previsão do Tribunal do Júri em quase todas as constituições, menos uma. Chuta qual? Será que seria na época dos militares? 1937, Sim. Polaca. Sim. Né? A nossa Constituição baseada, né, na Constituição da Polônia, uns chamam de polaca, outros chamam de polaquinha, né, que foi uma Constituição baseada numa legislação fascista, né, e foi a única Constituição que não previu a instituição do Tribunal do Júri. Então, assim, tamanha eu vejo a importância desse instrumento de garantia. E aí, com razão, instrumento de garantia do réu e instrumento de garantia da sociedade, né? Eu acho que essa dupla garantia ela é verdadeira mesmo, né? Nós temos aqui uma questão de não é só direito do réu ser julgado pelo Tribunal do Júri. A gente vai até trabalhar sobre uma questão de competência e renúncia, né, ao Tribunal do Júri, que foi uma questão que foi debatida esses dias nas redes sociais, eu acompanhei um pouco, mas eu acho que tem essa dupla garantia. Concordo plenamente. E assim, não vou esconder, sou um defensor do Tribunal do Júri mesmo. Da forma como está, acho que precisa melhorar o procedimento. Sim. Mas retirar, primeiro eu acho que não pode, porque é uma questão de cláusula pétrea. Segundo, acredito que a competência deve prevalecer. Crimes dolosos contra a vida devem ser julgados sim pelo Tribunal do Júri. O livro da Marcela Mascarenhas sobre a prova no júri tem sugestões bem interessantes de qualificar o procedimento, que é um ponto interessante. E o que você está falando, André, até uma questão que eu já vi cair em prova, uma pegadinha, que é que, apesar da competência do júri ser constitucional, na prática, você pode ampliar a competência do júri através de uma lei. Sim, sim. O exemplo é uma competência mínima. E um exemplo simples é só colocar o latrocínio como crime doloso contra a vida. Sim. É uma opção do legislador, o latrocínio está lá em crime contra o patrimônio. Se você coloca ele como crime doloso contra a vida, automaticamente isso já ampliaria substancialmente a competência do júri. Isso se colocasse... inserisse mais um crime lá no capítulo de crimes dolosos contra a vida. Isso. Mas é possível que uma legislação ordinária, e já houve, eu não sei se ainda existe em tramitação, mas eu tenho certeza que já houve, pelo menos, projetos para incluir, por exemplo, corrupção como competência do Tribunal do Júri. Isso poderia ser feito de forma infraconstitucional. Sim. Porque a competência prevista na Constituição ela é mínima. Sim. Ela não pode ser reduzida, ela pode ser ampliada. Aí ficaria uma discussão, eu posso retirar um crime lá do rol dos crimes dolosos contra a vida. Há um questionamento sobre o aborto hoje, né, muito grande. Não dá para entrar nessa polêmica, entre aspas, nisso aqui, porque a gente não conseguiria esgotar, mas há uma questão que isso seria atingir o núcleo específico núcleo essencial, né, da garantia da cláusula pétrea. E é interessante que o júri no Brasil começou por crimes de imprensa, né? Sim, é isso. Essa é a história que eu ia fazer. Lembrar que começou nos crimes de imprensa. E que no mundo começou com 12 jurados, né? Como também uma relação com os 12 apóstolos. Você falou da origem, também tem essa questão que muitos apontam que no começo eram 12 por causa desse número cabalístico. E agora o número 7, né? Um número que é muito bom pro Paysandu e pro Botafogo. 7 é o número da sorte do Paysandu. 7, isso mesmo. E eu faço uma indicação de bibliografia aqui, pessoal. Não sei se o BD conhece, chama-se O Salão dos Passos Perdidos. Evandro Lins e Silva. Clássico. É bem interessante esse livro. Eu já li uma vez, acho que eu queria até ler de novo. Para quem não conhece, o Salão dos Passos Perdidos foi uma antessala, né, apelidada de Salão dos Passos Perdidos, que é onde ficavam ali advogados, promotores, interessados, né, esperando o desfecho do julgamento. Então você imagina o nível de tensão que era, né? Porque
salão dos passos perdidos, porque eu imagino que todo mundo ficava andando. Sim, claro. De um lado para o outro constantemente, angustiado, né? Aguardando ali o desfecho do julgamento, né? Então, o livro do Evandro Lins e Silva é bem impactante, assim. E tem um livro que eu gosto muito, que eu não vi muita reedição na época que eu fui promotor, não sei se eu já falei que eu fui promotor e fiz alguns júris como promotor. Como juiz federal é mais difícil, apesar de que tudo indica que vai ter um júri em breve aqui em Vitória, na minha vara. É mesmo? É mais difícil, mas talvez... Vou lá assistir. Vamos lá, se Deus quiser. Caso É homicídio no exterior, porque o STJ entende que homicídio no exterior, a competência vem para a Justiça Federal agora. Então acaba que... Porque antes havia todo um debate, se precisava preencher o 109 ou se não precisava preencher o 109. E eles interpretaram que não precisa e que a competência, quando é executada no Brasil, né, quando o processo for julgado aqui, será da Justiça Federal. Mas o livro que eu ia indicar, que é muito interessante, é Reflexões de um Aprendiz de Promotor de Justiça no Júri. Eu esqueci o nome do autor agora, me deu um branco, mas o título é esse, Reflexões de um Aprendiz de Promotor de Justiça. Aqui. Reflexões de um Aprendiz de Promotor de Justiça no Júri. É bem interessante, a obra vale a pena para quem quiser atuar no júri, ele tem umas passagens bem interessantes. Localizei aqui, já eu falo quem é o autor. A gente vai dando prosseguimento aqui então, enquanto isso, que a internet está procurando aqui ainda. Mas como eu falava, né, nós tivemos, aliás, a primeira Constituição nossa de 1824 e a primeira previsão... por um decreto ainda do príncipe regente, em 1822, foi oficialmente a instituição do Tribunal de Júri no país. E aí, com exceção da Constituição de 1937, Constituição dos Estados Unidos do Brasil, todas as outras constituições trouxeram a previsão do Tribunal do Júri. A Constituição de 88 fala lá, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, com base aqui, a minha sugestão, BD, é que a gente vai explicando cada um desses princípios. Vamos lá. E aí a gente vai verificando as polêmicas, as discussões, os debates mais interessantes acerca do tema. E começaríamos aí com plenitude de defesa, né? Definição de plenitude de defesa. Eu gosto de uma definição simples da plenitude de defesa, porque a gente está acostumado a falar em ampla defesa e contraditório. E aí há uma diferença terminológica entre plenitude de defesa e ampla defesa. Alguns não diferenciam essas duas expressões, mas prevalece que a plenitude de defesa é uma ampla defesa qualificada. Como dizia o Matuta, é um plus a mais da ampla defesa, né, BD? Pois é, alguns colocam isso. O pleno tem que ter algum significado. Eu tenho dificuldades porque eu penso que a ampla defesa ela é plena. Então, para mim, houve só um excesso de linguagem. Eu não consigo encontrar algo que diga assim, eu só posso fazer isso porque eu estou no júri. Se eu não estivesse no júri... Então, para mim, se a plenitude fosse algo mais, eu teria que admitir que alguma coisa que a defesa possa fazer no júri, ela não possa fazer nos demais procedimentos. Eu acho que quando se fala em plenitude de defesa e faz nessa ampla defesa qualificada, se você parar para pensar, e eu trouxe aqui, fiz até um roteirinho aqui para eu não esquecer, o que se destrincha a plenitude de defesa é a mesma coisa que a gente explica sobre ampla defesa isso que eu acho. No processo penal. Talvez a gente faça essa diferenciação no júri, porque o júri tem um componente de argumentação que não seja meramente técnica. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, um pedido de julgamento por clemência no tribunal do júri, você até pode fazer isso para o juiz togado, mas... o juiz vai ter muita dificuldade. Ele não vai ter poder. Ele não vai ter fazer poder. Isso aí. Ele não vai ter então, poder. Que tipo de coisa que você pode fazer no júri? É óbvio que nós temos limites ao debate, nós temos claro, toda uma questão, mas que tipo de prova você pode apresentar, que tipo de situação que você pode... Então a gente vai falar até hoje aqui, sem dar spoiler, mas por exemplo, a apresentação de uma prova psicografada no tribunal do júri. Faz sentido você apresentar isso ao juiz togado? Acredito que não. Mas talvez faça sentido no tribunal do júri, como poder de convencimento. Por isso, quando a gente fala quando eu interpreto, pelo menos assim, né, como uma ampla defesa qualificada, né, que eu brinquei de um plus a mais, seria em razão dessa circunstância bem específica do tribunal do júri. Porque quem está julgando é o juiz leigo.
É aquele que vai poder absorver argumentos não jurídicos, né? Sim. Talvez essa seria a explicação. Eu descobri aqui o nome do autor, BD, é um livro de 2005, Edilberto de Campos Trovão. É ele mesmo. É o nome do autor aqui. É dele mesmo. Reflexões de um aprendiz de promotor de justiça. Exatamente. Reflexões de aprendiz de promotor de justiça no Tribunal do Júri. Capa comum, 1º de janeiro de 2005. Achei na Amazon aqui, né? Eu não sei se eu posso fazer propaganda, né, BD? Nada. Que nada. Fique tranquilo. Tô brincando. Mas é isso. Esse é o livro, talvez fica aí como indicação aí. A gente vai colocar na nossa bio lá pra gente não esquecer. Mas vamos falar um pouquinho sobre plenitude de defesa. Como falei para vocês, é praticamente a mesma explicação que nós faríamos com relação para a defesa. O que seria plenitude de defesa? Ter defesa técnica, primeiro, por advogado. Uma repercussão da plenitude de defesa. Advogado não pode requerer a pronúncia do réu. Eu me lembro de uma sessão de julgamento do STF que o ministro Marco Aurélio criticou muito um advogado que requereu a condenação do cliente. E ele dizia, não, advogado não pode requerer a condenação do cliente. Por mais que você tenha uma defesa técnica a fazer e que muitas vezes você está ali brigando, com perdão no trocadilho, para perder de menos, que é um caso seria de réu confesso, provas contundentes, mas você vai trabalhar a defesa técnica, você trabalhar, por exemplo, a possibilidade de uma redução de pena. Dosimetria de pena. Dosimetria de pena, mas ainda assim como não pode requerer a condenação do próprio cliente, você não pode requerer a pronúncia do réu. O advogado não poderia requerer a pronúncia do réu. É uma repercussão. Anulou? Justifica anular a manifestação? Porque eu acho assim, de fato, não vejo como uma nulidade. Não é o ideal, mas eu não vejo. Eu acho assim, o que eu estou querendo dizer, na verdade, é que é uma consequência da plenitude de defesa. Sim. Não estou dizendo que isso vai implicar nulidade. Até Sim. porque temos uma súmula, né, já conhecida de que a ineficiência da defesa, a ausência de defesa é nulidade absoluta. A ineficiência é nulidade relativa. Súmula 523 do STF. Perfeito. Então, assim como o advogado não pode requerer a pronúncia do réu, o defensor em plenário do júri ele não pode requerer a condenação do seu próprio cliente. Se isso vai gerar uma nulidade, eu acredito que trataríamos isso com a teoria de nulidades. Mas isso é uma consequência da plenitude de defesa. Ele precisa ser defendido no júri. É a mesma coisa do advogado ser obrigado a vir à tréplica, quando tem réplica do Ministério Público. O advogado tem que vir à tréplica, perdão. Ele é obrigado a ir, ele precisa fazer o contraponto do Ministério Público. Eu já tive situações com o advogado, não, doutor, estou satisfeito com o que eu falei. Não, doutor, o senhor precisa ir. O senhor, por favor, peça a palavra aí, sustente, rebata o que o Ministério Público... Ainda que seja sucinto, porque pode ser que o Ministério Público tenha falado muito pouco em réplica e reiterado argumentos, mas é necessário que ele venha à tréplica, né? Isso é uma necessidade. E aí vem possibilidade do acusado ficar calado, impossibilidade de se autoacusar. A gente vai falar sobre a questão de perguntas, entrevista prévia com o seu advogado antes do interrogatório, é uma previsão expressa da legislação. Essa é importante quando em plenário há duas versões. Quando a defesa técnica, por exemplo, apresenta uma versão e o réu apresenta outra versão, é necessário que se quesitem ambas. Sim. Por isso que nós temos hoje a previsão do quesito genérico, que é o quesito de absolvição, né? O jurado absolve o réu. Então, por exemplo, imagine que o advogado está lá batendo na tecla de que o réu, de que não há provas para a condenação do réu. E o réu, no seu interrogatório, fala que agiu em legítima defesa. Sim, sim. É possível essa contradição no júri? Tranquilamente. Fase, mas também é no juízo comum, né? Não matei sem querer ou em legítima defesa. Sim. Ele pode negar autoria. Tranquilamente. Ou então Mas o advogado todos esses sustentar casos, aquilo que eu falei, todos esses casos que você está falando que são no plenário, a defesa pode levantar também no ordinário. Sim. Eu dei aquela justificativa que entendi. Talvez para diferenciar, mas plenitude de defesa essencialmente é semelhante ou idêntico à ampla defesa. Ser julgado por juiz imparcial, eu já vi pessoas poder de recurso. Eu já vi pessoas querendo dizer assim, pela plenitude a defesa poderia
pedir testemunhas que não tenham pertinência, poderiam gerar nulidade. Não tem sentido. Isso aí, a plenitude não quer dizer que você possa tumultuar processo, que você possa abandonar júri. Ah, não, abandonar o júri porque eu considero que está errado o que o juiz fez. Que você possa simular um desmaio para não participar do júri, como vimos noticiado há pouco tempo atrás. E o pessoal ficou me perguntando sobre isso. Virou um fato notório aqui no Estado. Fato notório. Todo mundo acompanhou, né? Com interceptação telefônica. Pois é, adiantando talvez o nosso posicionamento, isso não é plenitude de defesa, isso é má-fé processual. Exato. Não estou falando do fato em si, não sei se aconteceu, a gente está só relembrando talvez o que foi noticiado pela imprensa. Mas fingir desmaio no júri, a gente pode até discutir se isso é crime ou não. Porque parece que no caso concreto as pessoas acusadas disso, há uma denúncia do Ministério Público. Artigo 347, né, de fraude processual. Fraude processual. Se seria ou não fraude processual, precisaria até me debruçar um pouco mais, com mais calma para compreender sobre isso, mas que é uma postura antiética, sem dúvida, que é uma postura que viola o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, para mim também, sem dúvida, e repito, sem fazer juízo de valor com o caso, mas o fato em si de simular um desmaio no tribunal do júri, e é uma postura quase de contempt of court. Para mim é isso. Seria passível até de uma sanção, de uma penalidade. Deveria até ser expresso isso. Deveria regular melhor o contempt of court, deveria regular melhor o perjúrio. Para mim isso é um caso clássico de perjúrio, não é só quando realmente é esse tipo de situação, existe custos do Estado para fazer um novo júri. Então a gente precisa, de fato, levar a sério essa situação. Abandono de plenário, por exemplo. Porque é plenitude de defesa, a defesa... Mas veja, era uma coisa que eu falaria mais... Mas que tem a ver com a plenitude de defesa. Olha, eu vou dizer uma coisa. Isso, além de ser desrespeitoso, isso é uma conduta altamente reprovável. Eu costumo dizer o seguinte, assim, eu já fui juiz do júri muitos anos e presido. De vez em quando eu estava falando até com uma colega aqui que é assessora do juízo da primeira criminal de Vitória. Falei, estou até com saudade de presidir um júris, então talvez eu peça uma designação para auxiliar alguns meses aqui e tentar desafogar um pouquinho a pauta de júri. Por quê? E porque eu gosto, né? Eu gosto bastante. Mas essa postura, eu falo isso assim de vez em quando em julgamento, quando a coisa está um pouco mais acirrada, né? Aqueles debates, mas olha, pessoal, o plenário passa e nós ficamos. Tá? O caso aqui é julgado e nós, juízes, promotores, advogados, defensores públicos, nós ficamos. Então a sua postura no júri, de boa fé ou de má fé, ela vai lhe perseguir. Então a sua postura no processo, em qualquer lugar, mas talvez no júri, porque é uma questão mais visceral, né? Sendo sentida ali no calor da emoção. E você abandonar o plenário porque você discordou de uma decisão, olha, não faz o menor sentido. Isso é o desrespeito, não é com a figura do juiz, da pessoa do juiz, não. É um desrespeito com a justiça em si, com o tribunal do júri, com os jurados. Para mim, assim, é execrável uma conduta dessa. Pronto, para mim, eu não tenho dúvida da multa do 265, que o Supremo já disse que é constitucional. O Supremo disse que é constitucional. E nós temos que entender o seguinte: o juiz pode errar. Não estou dizendo que o juiz não erra, mas se o juiz errou, a forma de reverter o erro não é simplesmente eu vou levar a bola para casa e acabou, não tem mais jogo. Não é simplesmente, olha, a partir daqui não é, porque você inviabiliza até que o tribunal aprecie e diga, não, está errado. Tá errado. O procedimento correto o que fala lá? A partir do momento que o juiz deu uma decisão em plenário, você vai pedir para constar em ata. Se tiver gravado, mais fácil ainda, que não precisa nem. E vai pedir para constar em ata o seu resignação. A sua resignação, né? Ou como o pessoal gosta no protesto, né? Evidentemente que não existe isso no processo penal brasileiro, mas você pode registre meus protestos, perfeitamente, é uma frase técnica também. Fica registrado que você discorda da decisão do juiz e isso vai se transformar numa eventual preliminar de apelação. Então o juiz indeferiu a oitiva de uma testemunha que foi trazida pela defesa ou pelo Ministério Público no dia do tribunal do júri. Se você, em virtude dessa decisão, abandona, porque para mim quem abandona, BD... Vou dizer o seguinte, André, você não admite nenhuma possibilidade de um abandono? Talvez em casos extremos, assim,
Vamos pensar que o juiz agrediu o réu, não, entendeu? Então, eu tô colocando um exemplo aqui para chocar mesmo. Peraí, aí, meu amigo, passa do limite, né? Aí não tem como mesmo, né? Mas eu tô falando de abandono porque se recusou a aceitar uma postura, uma decisão judicial. E o juiz é o presidente do processo, é o presidente do tribunal do júri, cabe a ele decidir. Exato. E cabe às senão partes você inverte, a situação é isso. Claro. Ela que vai fazer o juízo de valor do que pode e do que não pode, o juiz acertou, errou. Eu vi uma postagem... E também não pode o contrário, o Ministério Público também não pode abandonar o júri. Não, de forma alguma. A questão é igualdade, não se está falando que é só, não, também o Ministério Público, se não concordar, não pode abandonar o júri, ele tem que prosseguir e recorrer na maneira que a lei prevê. Definitivamente concordo com você. Me lembrei de uma postagem no Instagram do professor Douglas Fischer, em que não foi num tribunal do júri, mas se aplica a mesma situação, em que um advogado ele deu voz de prisão à juíza na audiência por abuso de autoridade. Eu vi, o próprio STJ deixou claro que não existia nesse caso. Seria uma inversão total. Sim. Repito, não que o juiz não possa responder por abuso de autoridade. É óbvio que ele pode, até porque a lei está aí para isso. Mas você permitir que o advogado ou o promotor que seja dê voz de prisão ao juiz, que preside o ato, é ele que tem poder de polícia. Sim. Dentro do ato processual, dentro daquele salão do tribunal do júri, por exemplo, quem tem poder de polícia é o juiz. O juiz que pode mandar prender alguém ali. Podemos discutir uma questão do promotor de justiça por uma questão de competência, mas em situações também absurdas, caberia uma voz de prisão do juiz para o promotor, que seria uma coisa, né, discutível, né, talvez extremamente excessiva, mas quem cabe prender ou não alguém dentro do tribunal do júri, ou dentro de uma audiência, ou dentro do fórum, que seria o diretor, é o juiz. É ele quem tem poder de polícia para isso. Então, assim, abandonar o plenário do júri não é manifestação de plenitude de defesa. Ninguém tem direito à chicana processual. Ampla defesa, plenitude de defesa, não é isso. Não é permitir que você bagunce o processo penal, não é permitir que você cave, plante nulidade, que você desrespeite a corte, que você desrespeite os pares. E se você não concorda, isonomia não é isso. E se você não concorda, recorre. O local de recorrer é esse. Você tem a oportunidade de recorrer e o tribunal vai apreciar se houve excesso, se houve equívoco. Agora, naturalizar uma postura de abandono ou falar que isso está dentro é uma estratégia de defesa, não é. É fora do jogo. Não está acobertado pela plenitude de defesa. Concordo. Enfim, postura execrável, eu digo isso assim. Cuidado, porque isso é o que te persegue. Né? Posteriormente, os plenários ficam, os plenários passam e as pessoas ficam. Sem prejuízo da gente falar, né, mais sobre plenitude de defesa, mas vamos passar ao segundo princípio, que é sigilo nas votações. Acho que o que significa o sigilo nas votações, significativamente, é que ninguém pode ter acesso ao que os jurados decidiram. No sentido de que os jurados não podem falar o seu voto. Para quem nunca... Talvez algum ouvinte que não tenha assistido algum plenário alguma vez, os jurados votam com sim e não, né? Ele responde a quesitos, responde a perguntas. Cada um recebe na hora de votação um papelzinho com sim, um papelzinho com não, e aí depende aí de cada local, né? Como é que é feito. Eu sempre fiz com plastificado mesmo, né? Impresso no computador, caixinha de madeira, e vai votando sem que ninguém possa ver isso aí. E uma alteração importante que ocorreu em 2008, no 483... Me pediu unânime, né? O parágrafo 7-0, primeiro, parágrafo 2º. E agora aí eu falo assim, aí eu vou explicar o que é, né? O parágrafo 1º e o 2º do 483 fala o seguinte, olha, a resposta negativa ou afirmativa de mais de 3 encerra a votação. Então, digamos que eu estou lá na caixinha, abro, puxei, deu 3 sim, seja para qual for a pergunta, 4 sim, encerra a votação, você não vai abrir os demais. Eu acho isso umas coisas engraçadas, né? Eu lembro de uma pessoa que contava que tinha um juiz, eu não lembro aonde, foi um colega que contou isso, colega promotor, que o juiz ele fazia o seguinte, ele tirava e às vezes via que estava dando
ia dar um 4-3, alguma coisa, ele tirava. No momento que dava um empate, ele fazia igual o João Kleber. Ele parava, ia lá tomar uma água, tomar um café, pra depois abrir o último coisa. Eu falava, cara, não se faz isso. Não tem. É óbvio que assim, eu tô contando um fato, né? Um pitoresco judiciário aqui. Mas eu não, eu sempre tive cuidado, que eu abria, eu pegava os 4 iguais pra mostrar logo. Eu nem me preocupava. Eu mesmo não me preocupava em saber. Eu posso, porque como juiz eu posso, né, verificar qual foi. Mas eu nem me preocupo em ver, não. Eu olho os 4 resultados que são iguais e já apresento logo para todo mundo ver, né? Porque é uma questão de transparência. Mas ainda assim vejo em reportagens constantemente falar julgamento à unanimidade, 7-0. Presidi um júri em Vitória uma vez que eu tive que pedir à imprensa do tribunal para ligar para o jornal, porque eles divulgaram que a condenação foi a unanimidade, 7-0. E eu disse, mentira, porque eu não divulguei ninguém. A condenação ela é por maioria. Perfeito. Por maioria. Até porque não tem recurso. Se fosse 7-0, 6-1, 5-2, não muda o placar. Uma questão que é importante, a Corte Europeia de Direitos Humanos ainda aceita que a decisão do jurado não seja fundamentada. O professor Gerardo Bertrand tem um artigo criticando, dizendo que o júri também teria que fundamentar. E aqui no Brasil, o Paulo Rangel defende isso. Defende que, olha, a Constituição falou em sigilo das votações, a Constituição não falou em ausência de fundamentação. Porque esse é um outro problema grande quando a gente enfrenta no júri, né? Você não sabe se o jurado está usando a prova dos autos, se o jurado está usando algo fora do processo, qual é o critério que o jurado usa para condenar ou absolver. Então, do ponto de vista de um eventual recurso e da garantia, sim, de fundamentação, que o 93 da Constituição não ressalvou, talvez fosse uma questão a se pensar, criar mecanismos que possam exigir que o jurado minimamente fundamente. É claro que é muito mais fácil você aceitar isso no modelo americano, que os jurados debatem. Aí fica muito mais fácil. Aqui no Brasil, que se você conversa um jurado com o outro, já gera nulidade. Se o jurado teve acesso a um celular, já se presume que está nulo. Isso já teve essa discussão aqui no Brasil, porque ele tem que ficar incomunicável. Então, mas a incomunicabilidade não é uma questão em si. A incomunicabilidade é para garantir o sigilo, é para garantir esse é um problema que a gente teria que tentar refletir se isso é bom ou se isso é ruim. Né? Porque essa é a questão que a gente estava falando. Se a democracia é direta também, será que o povo deve satisfação a si mesmo? Porque quando você exige fundamentação das decisões, você está dizendo assim, juiz, me explique. Né? A Hannah Arendt, ela tem um trabalho interessante que ela mostra isso. Fala, olha, a perda da noção de autoridade no mundo moderno, porque a autoridade não precisava dar as razões. Antigamente, os seus pais, né, na geração passada, o pai dizia alguma coisa, aí o filho não ia perguntar o porquê, foi porque o pai mandou, ponto. Na hora que o pai precisa dizer, não, é por causa disso, agora não é mais a autoridade do pai, agora é a autoridade do argumento. E essa é a questão. O Poder Judiciário, democraticamente, precisa fundamentar as decisões. A autoridade é dos argumentos. Agora, no jurado, será que essa lógica deve se prevalecer? Será que o jurado precisa dizer as razões? Pode ter situações inconfessáveis. Situações assim, eu sempre conto, eu não sei se eu já falei aqui nesse podcast, eu já contei o caso do júri lá no Maranhão, que eu perdi um júri inacreditável por causa de uma ameaça de mal. Contei esse caso? Acho que não, né? Então, vou falar rapidamente. E foi essa questão que um jurado julgou não pela prova dos autos. Basicamente, o caso era que a vítima jogou uma praga para uma pessoa. Você vai piorar de vida. Essa pessoa piorou de vida. Aí ela joga uma segunda praga. Você vai piorar mais ainda. E essa pessoa piorou mais ainda. Não teve a terceira praga. Ela foi e matou a pessoa. Você jogou 2 pragas, piorou. A terceira você... Pronto, a terceira acho que o cara que ia morrer, né? Mas enfim... 2 pragas, fui pro júri, é impossível esse cara ser absolvido. O direito não permite que pelo fato de alguém jogar 2 pragas, você possa matar. Resultado do júri absolvido. Ele foi absolvido. Termina o júri, um jurado chega para mim e fala assim, doutor, o senhor não conhece essa vítima. Todas as pragas dela pegavam. Todo mundo morria de medo. O que essa pessoa fez foi um favor para a comunidade. A comunidade... Então veja... Todo o julgamento... Mas essa é uma das grandes justificativas do júri mesmo. Todo o julgamento foi feito com o que não estava nos autos. O que o jurado levou em consideração não era aquilo. Como você não fundamenta, como você
isso aconteceu, caso real, né? E foi curioso porque isso foi em 99, quando eu era promotor, tô ficando velho, lá no Maranhão. Recentemente o STJ julgou um caso que mal espiritual pode configurar grave ameaça para fins de extorsão. Era um caso que havia uma pessoa, e foi um caso cruel, porque a pessoa fez até bonecos dos filhos da vítima, dizendo, olha, esses seus filhos sofrerão mal, e o STJ disse, não, isso aqui pode configurar grave ameaça de mal espiritual. Já fizeram macumba pra mim já umas 2, 3 vezes lá em Colatina. Olha aí. Tá vendo? Mas eu não quis matar ninguém não por causa disso. Porque faz bem. Meu corpo é fechado. Faz bem. Eu rezo bastante para que não cheguem perto de mim, né? Não autorizo que cheguem. Não, o juiz... Mas, quando você falou um negócio interessante, eu vi também na internet esses dias que uma cigana, uma médium, não sei, disse pro cidadão que leu a vida dele e disse que ele seria preso. E aí ele foi lá tentar agredir ela e foi preso. Então assim, ó, a polícia prende cidadão que tentou agredir a cartomante lá porque ela viu lá nas cartas que ele seria preso. E ele acabou sendo, acertou, né? Eu acho. É verdade. Mas é parecido. A gente tem que rezar muito. As pessoas falam muito, a função de julgar é muito... As pessoas acabam pessoalizando as coisas, infelizmente. Eu rezo pelo meu anjo da guarda todo dia. Amém. Já vi a macumba indo pro presídio lá, já escreveram meu nome em ovo. Acho que já falei isso aqui uma vez. Uma vez no júri, cheguei lá de manhã cedo pra fazer o júri, atrás da porta tinha um trabalho lá pra mim. Eu falei, arranca esse negócio daí. Sim. Faz uma oração e vamos seguindo. Vamos na fé. Soberania dos veredictos. Está na moda esse tema. Então, soberania dos veredictos. Vamos tentar falar que a gente está chegando já no final do primeiro episódio. Por isso que eu falei que acho que 2 será pouco. 2 episódios serão poucos, BD. Não tem problema não, a gente faz o terceiro e o quarto, tá de boa. Soberania dos veredictos. Olha, isso é um mundo para explicar, né? Soberania dos veredictos tem repercussão hoje até em execução provisória da pena. Vou deixar para falar isso talvez no final. Mas o que significaria soberania dos veredictos, né? Significa basicamente que a decisão dos jurados é soberana, né? E nem mesmo o Tribunal de Justiça, eu vou fazer uma afirmação genérica, porque a gente vai trabalhar que essa afirmação ela não é absoluta. Tem uma exceção, né? Na revisão criminal, sim, por exemplo. Sim. Uhum. Mas assim, para fazer uma explicação talvez simples do que é a soberania dos veredictos, é que a decisão dos jurados ela é imutável, não, ela deve ser respeitada. No ponto de que, se por acaso houver um recurso, o Tribunal de Justiça não muda a decisão dos jurados. Ele pode alterar a dosimetria de pena, pode alterar o julgamento técnico, mas no máximo mandar a novo júri. Porque ele não pode absolver, por exemplo, ou condenar algo que o tribunal do júri, né, que os jurados decidiram. Então, se os jurados decidiram pela condenação, o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, não pode alterar de condenação para absolvição. E o contrário também, de absolvição para condenação. O máximo que ele pode fazer é anular o júri e devolver para que os jurados julguem novamente, que seria a nulidade ali. Soberania quer dizer fazer o que quer, né? E aí surge o grande problema. Ele pode decidir claramente, como nesse meu caso ali, a decisão foi claramente contrária à prova dos autos. É possível o júri decidir contrariamente à prova dos autos? Esse que vai ser é um dos temas que está aí palpitante na jurisprudência. Tem um julgado no STF que vai... Bom, antes de falar desse julgado, vamos falar primeiro sobre revisão criminal, né? Então a gente já vai no primeiro desdobramento da soberania dos veredictos. Porque eu falei para vocês, a apelação não pode alterar o julgado, a essência do julgado do tribunal do júri. A apelação pode pegar uma decisão, uma sentença que aplicou uma pena, sei lá, de 20 anos e reduzir para 15 ou aumentar para 25, dependendo de quem recorreu e quais foram os fundamentos para isso. Mas ela não pode jamais alterar de condenado para inocente, de inocente para condenado. E na revisão criminal? A revisão criminal ela é ajuizada no grau hierárquico superior a quem proferiu a decisão. Então, se a decisão foi proferida pelos jurados, cabe ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal proferir o julgamento da revisão criminal. E a revisão criminal poderia alterar o julgado?
e aí obviamente que eu estou falando de condenação para absolvição, porque revisão criminal ela só pode ser interposta em favor do réu. E tem que ter transitado em julgado, né? Temos as correntes. Existem autores que falam que a soberania vale, inclusive, para aí, que o máximo que o tribunal poderia fazer na revisão era anular e mandar para o novo júri. Só que eu penso que isso é uma questão até de economia processual, cara. E o novo júri insiste no erro, e o outro insiste no erro, e o outro insiste no erro. Quer dizer, não há direito fundamental de condenações indevidas. O júri, nesse ponto, é uma garantia do indivíduo também. Se ele foi condenado injustamente... A soberania dos veredictos é uma garantia do réu e não da sociedade. É isso. Especialmente, ela é uma garantia do indivíduo. Sendo uma garantia do indivíduo, soaria esquisito eu usar uma garantia contra ele mesmo. Né? Invocar, era essa expressão que eu queria utilizar. Invocar a garantia da soberania dos veredictos contra ele mesmo. Então, numa revisão criminal, e aí é óbvio, né? Porque a própria revisão criminal ela vai ser julgada se houver provas, para você desconstituir um julgado é necessário uma prova contundente. Então, se houver uma prova contundente de absolvição que nem justificaria a pronúncia do réu, quiçá fazer isso em sede de revisão criminal. Claro. Agora, você tem instrução, você tem todo um cuidado para se julgar uma revisão criminal. Mas prevalece, né, com algumas vozes em contrário, de que é possível na revisão criminal você alterar o julgado. Cara, a revisão criminal para mim pode tudo. Eu até admito que o Ministério Público possa propor revisão. Mas pode. Apesar da lei não ter previsto, e eu acho que é um absurdo você retirar e colocar essa... Eu acho que prevalece o entendimento de que o Ministério Público pode ajuizar a revisão criminal em favor do réu. Claro, exato. Não vejo nenhuma dificuldade de compreender isso, até porque o Ministério Público é essa parte que não é justiça, parte, né? Cara? Tem essa função híbrida, embora prevalece, eu compreendo que no processo penal ele é parte, só que ele não é uma parte qualquer, ele é uma parte que tem funções institucionais e constitucionais diferenciadas, e não tem como você negar isso. Eu gosto do que o Ferraioli chama de instituição de garantia. Sim. O MP é uma instituição de garantia, ponto. E aí você interpreta a instituição de garantia como você quiser. Esse negócio de parte, aprisionar o conceito processual é uma instituição de garantia. E a garantia, ela é de que nenhum culpado fique impune, mas que nenhum inocente seja condenado. Então as garantias são para os dois. O MP tem que fazer esse papel híbrido, não interessa condenar inocentes. Se alguém quiser um julgadozinho específico sobre esse tema, RESP 964978 de São Paulo, Superior Tribunal de Justiça, né, de 2012, esse julgado admitindo exatamente a possibilidade de absolvição do réu em razão da anulação de um processo que tinha competência do Tribunal do Júri. Então, assim, prevalece na jurisprudência, eu concordo com essa jurisprudência, de que é possível sim a absolvição em sede de revisão criminal. Bom, uma segunda questão específica e que me foi inclusive questionado ali no Instagram, achei era uma coisa que eu já tinha me preparado para falar, mas que foi me questionado também ali na minha caixinha de perguntas ali. A possibilidade, ou como ficaria a soberania dos veredictos e a reformácio impégios indireta. Então, assim, primeiro vamos explicar o que é a impossibilidade de reformácio impégios. De uma forma muito simples, né? A impossibilidade da reformácio impégios é, num recurso apresentado pela defesa, jamais o tribunal pode agravar a situação do réu, em nenhuma hipótese, né? Vou contar um fato aqui que aconteceu não vou dizer, como eu fui juiz em 2 estados, eu vou deixar no ar onde aconteceu, mas eu era juiz nessa época. Num habeas corpus, durante a tramitação do habeas corpus, eu era juiz de primeiro grau, a gente revoguei a prisão preventiva daquela paciente, que era a paciente do habeas corpus. E o Tribunal de Justiça decretou a prisão em sede de habeas corpus. É basicamente uma explicação do que não se pode fazer, porque em sede de habeas corpus você não poderia de maneira nenhuma decretar a prisão preventiva daquela pessoa. Poderia, se fosse uma representação do Ministério Público, ou em sede de recurso em sentido estrito apresentado pelo Ministério Público, jamais num habeas corpus. É mais ou menos isso que eu estou falando. Você imagina uma decisão em que o juiz de primeiro grau condenou um cidadão a 20 anos de prisão
a defesa recorre e o juiz e o Tribunal de Justiça, sem recurso do Ministério Público, aumente a pena. Isso não é possível. Ou agrave a situação, olha, não, o juiz deveria ter fixado o regime fechado, mas fixou erroneamente o semiaberto, então vamos adequar aquilo ao regime. Ele não pode fazer Duas isso. questões interessantes aí. Uma é o pessoal brinca que é o princípio tiririca, né? Pior que tá, não fica. Você naquela situação já tem uma garantia, o recurso só pode melhorar, não pode piorar. Mas é importante a gente lembrar que no penal há uma pegadinha que é a reformácio in melius, que é a possibilidade do Ministério Público recorrer para aumentar a pena e o tribunal absolver até o réu. Sim. E isso é plenamente possível e se chama reformácio in melius. Só do réu. Sim, agora, sim. E a explicação dessa é muito simples. Não, mas é porque é uma peculiaridade, porque no processo civil, independente da parte, sim. você não pode piorar a situação da parte. No penal, não. A explicação disso é muito simples. Evitar uma revisão criminal. Para além dessa questão, é muito simples, assim. O juiz pode conceder habeas corpus de ofício. Exato. É uma previsão expressa, 646. que é constitucional e expressa também no Código de Processo Penal. 648, parágrafo 2º. Se eu posso conceder habeas corpus de ofício, eu posso reconhecer a situação mais favorável para o réu de ofício. Então é possível a reformácio in melius. Porque nada justifica aumentar um dia que seja a pena de maneira nenhuma. É o que a gente sempre fala aqui, né? Porque às vezes a gente é taxado de punitivista, né, BD? Porque a gente defende uma ideia de que o processo penal não é apenas de presunção de inocência, né? Não é apenas de proteção do réu, porque a gente acredita que a vítima tem direitos, na dupla proteção, na necessidade de uma resposta estatal efetiva, mas isso não significa que a gente vai virar as costas para direitos fundamentais individuais do réu, né? Uma coisa não dá para defender as duas coisas, né? Mas o pessoal da seita aí do princípio acusatório, né? De vez em quando eles me pegam ali no Twitter para mim como Cristo, mas dá para defender as duas coisas, viu, mas pessoal? Eu penso que é equilíbrio. Não são contraditórios. Aliás, Aristóteles já falava isso, que a virtude está no meio. Dificilmente os extremos têm a razão. Então, não é um direito penal máximo, não é punir de qualquer modo e não é abolicionismo penal. É a ideia de um equilíbrio. Um equilíbrio que você tenha garantias, você precisa respeitar as garantias, evidentemente, mas se a pessoa cometeu um crime, infelizmente, ela vai ter que ser condenada e aplicar a pena. Não é um prazer sádico. A gente está chegando perto de 1 hora, BD. Eu vou sugerir da gente finalizar a reformácio pejus indireta, que tem a ver com a soberania dos veredictos, porque tem mais coisas sobre soberania dos veredictos para a gente falar. Por exemplo, uma discussão hoje que está no Supremo Tribunal sobre se o tribunal pode anular um processo por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos no caso de absolvição no quesito genérico. Isso é uma questão bem importante e tem a ver com a soberania dos veredictos. Mas o que seria reformácio pejus indireta? Vamos lá. Se a gente não pode agravar a situação do réu num recurso exclusivo da defesa, a partir do momento que a defesa apenas, não estamos falando aqui de recurso da acusação, consegue, por exemplo, a anulação de um julgamento, esse processo vai a novo julgamento, a situação nesse novo julgamento ela não pode ser pior. Eu gosto de explicar assim, André, e é isso que você está falando. Assim, reformácio pejus não pode direta no julgamento do recurso. O que seria a reformagem pejus indireta? No desdobramento, nas consequências a partir do julgamento do recurso. Então a lógica da proibição de reformagem indireta eu recorri, eu ganhei o recurso. Só que agora o jogo não acabou ainda, vai ter mais, mas espera lá, a minha situação não pode ficar pior do que se eu não tivesse recorrido. Essa é a questão da indireta. Lá na frente, no desdobramento, esta decisão aqui, mesmo anulada, ainda produz efeitos, que alguns concursos usam a expressão efeitos prodômicos da sentença. Essa sentença está nula, isso está nulo, mas isso aqui é um teto, porque o recurso foi só da defesa. Se ela não tivesse recorrido, aquilo ali nada teria acontecido. Agora o tempero para o tribunal do júri, porque isso é fácil a gente explicar numa sentença do juiz togado. Perfeito. Foi para o tribunal, a sentença tinha condenado em 10 anos, voltou para mim, 10 anos o meu teto. Eu não posso passar disso. A questão aí eu vou dar um exemplo prático. O cidadão é condenado por homicídio simples, cuja pena... Mas foi pronunciado por qualificado. Sim.
pronunciado por qualificado, né? Vamos lá. O cidadão foi pronunciado por um homicídio qualificado com uma qualificadora do motivo fútil, para não complicar demais. O homicídio qualificado, nós sabemos que a pena ela é de 12 a 30 anos. Então, mínima de 12, máxima de 30 anos. No tribunal do júri, no julgamento do tribunal do júri, no julgamento desse tribunal do júri, a defesa consegue excluir essa qualificadora. Ou seja, o crime deixa de ser um crime qualificado e passa a ser um homicídio simples, 121 caput, cuja pena é de 6 a 20 anos. Então muda significativamente o intervalo da pena mínima e pena máxima, correto? Nesse julgamento em que a defesa consegue a retirada da qualificadora, eu estou chutando uma pena aqui de 10 anos, que é justamente para ficar abaixo de 12, a defesa recorre desse julgamento, não a acusação. A defesa recorre desse julgamento, certo? Por compreender que houve uma nulidade. E aí não importa qual nulidade, seja por julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, que seria uma consequência de nulidade, ou seja um indeferimento de uma prova que o juiz não considerou no júri, então por cerceamento de defesa, não importa. O que importa é que o resultado do recurso da defesa, para nossa explicação aqui, seja efetivamente um novo julgamento. Retomou para novo julgamento. O juiz preside uma nova sessão. Os jurados condenam esse cidadão por homicídio qualificado. Por que isso? Porque você precisa manter o referencial da sessão plenária e da quesitação, que é a pronúncia. Então a pronúncia não foi alterada. Eu anulei o plenário, eu não anulei para trás. Perfeitamente. Então você vai submeter ao corpo de jurados o quê? Os mesmos quesitos que foram apresentados anteriormente. Evidentemente, a não ser que a nulidade tenha sido nos quesitos, então você tem que alterar os quesitos. Mas, a rigor, você submeteria. O homicídio foi fútil em razão do réu ter assassinado a vítima porque quebrou o retrovisor do carro dele. Vamos botar um exemplo assim, para compreender a futilidade. Aí o questionamento a decisão do jurado, ao condenar posteriormente por homicídio qualificado, faz com que a pena seja mínima de 12 e máxima de 30 anos. Só que a condenação anterior foi 10. E por que isso tem a ver com soberania dos veredictos? Porque os jurados decidiram de um jeito num caso e de outro jeito em outro caso. No primeiro caso condenou por homicídio simples, no segundo caso condenou por homicídio qualificado. E aí? Nós vamos observar a ne-reformatio impedius indireta, ou seja, a proibição da reformatio impedius indireta, ou nós vamos privilegiar a soberania dos veredictos? BD. Para mim? Quero a sua opinião. Para mim é simples. Você pode condenar pelo homicídio qualificado, mas a pena está limitada ao teto da primeira decisão. É a questão dos efeitos prodômicos. Não tem como. Se ele não faz nada, ele já tinha uma garantia que não pegava 10. Mas aí o homicídio qualificado começa em 12. Como é que o juiz vai fixar em 10? Tendo em vista que se trata, a decisão primeira é só colocar isso, tendo em vista que se trata de um segundo júri desdobramento anterior, estou limitado à pena fixada pelo primeiro, não tem como eu fazer outra dosimetria, vai ter que ficar em 10 e vai ficar abaixo do mínimo legal e segue o barco. Eu acho até o mais técnico é ele fazer uma nova dosimetria, condenar em 20 e dizer, reduzo para 10 porque eu tenho essa limitação. Mas isso agora, posso dizer atualmente que essa posição que o BD passou, e que eu concordo, ela é a posição que prevalece, mas até pouco tempo atrás não era a posição que prevalecia. Porque o que os tribunais decidiam? Se o julgamento foi igual, ou seja, se os jurados, nesse exemplo que eu passei, mantiverem a condenação por homicídio simples, aí sim o limite seria 10 anos. Mas se os jurados tivessem alterado, observaria a soberania dos vereditos e poderia essa pena ser maior. Mas eu acho que o que tu colocaste muito bem. No confronto entre a soberania dos vereditos e o ne-reformatio, a situação do réu não pode ficar pior a partir do recurso dele. Não tem como. Porque senão você inibe o recurso. Exato. Ele é o seguinte, eu não vou entrar com recurso para anular, mesmo que eu ache que possa anular, porque a situação já está confortável em 10 anos. Sim. Ainda que eu acho que meu cliente foi prejudicado. Claro. Ainda que eu acho que meu cliente deveria ter sido absolvido. O Ministério Público tivesse recorrido para pedir a imundava
tirava tudo. É um outro questionamento também, porque aí você obriga o Ministério Público a recorrer só porque ele tem receio de uma... Agora, sabe por que eu acho Na verdade, eu concordo não é com receio, você? porque ele tem que achar que tá errada a decisão se ele não achou que tá errado. E isso que eu ia falar, porque se ele... Eu fiz a provocação e ia responder. Bom, se ele concordou com homicídio simples, significa que ele concordou com homicídio simples. Se ele tivesse recorrido para sustentar que os jurados julgaram de forma equivocada e deveria ter sido condenado no qualificado. Exato. Perfeito. Para mim, a solução mais correta. E a gente chegou passou de 1 hora já, né? Então, pessoal, já chegamos a 1 hora. Algum recado final, BD? Porque a gente vai continuar falando de júri, vai continuar falando de reformácio impégios indireta. Vamos continuar com as mesmas vestes, porque a gente grava 2 episódios num único, né? Não fique achando que a gente tá aqui com a mesma roupa. Exato. Não foi dia diferente, não, né? Não são dias diferentes, mas a gente vai só fazer uma pausa, então, para gravar o próximo episódio. Mas como isso a gente tá divulgando de 15 em 15 dias... vou reiterar aqui pra gente nossos canais de comunicação, e-mail, podcast Processo Penal Ragnarok, e-mail processopenalragnarok@gmail.com, rede social Guaste_André, Américo BD Júnior no Instagram e BD Júnior Papão no Twitter. No meu caso, as duas são idênticas. E aqui, espero que vocês tenham gostado da novidade, né, do MesaCast, né, não só um podcast, de estar vendo a gente assim pessoalmente. De repente fica mais visível, né? Fica mais as nossas expressões, enfim. Sim. Mas fica mais importante. Fica mais importante, não? Fica mais elegante. Legal. E agora abrimos o YouTube também, né? Então, eu já tinha divulgado isso antes, que o YouTube também já seria uma das plataformas que a gente divulgava o próprio podcast. Então, quem quiser assistir do 14 para trás, na verdade não vai assistir, vai ouvir. Tá lá, pode ouvir no YouTube também. Agora, a partir do 15º episódio, nós apareceremos em vídeo ali. E agora a gente vai pensar, né, BD, mais futuramente aí, daqui a pouco, a trazer convidados pra gente poder engrandecer ainda mais o debate, que eu acho que tem muita gente boa aí com possibilidade de contribuir com o nosso podcast. É isso aí, amém. Saudações bicolores. Saudações alvinegras a todos, pessoal. Tenham boa tarde, boa noite, bom dia. Valeu.